Recentemente, uma espectadora do canal me deu uma opinião muito direta e também muito honesta. Ela me escreveu e disse: Ninguém decidiu em que idade nossas capacidades diminuem, Senhor. Foi a evidência e a observação dos cientistas ao longo dos séculos. E ela está absolutamente certa. Mas, e aqui há um mais importante, essa é a verdade do século passado. Se você ficar comigo nos próximos minutos, vou-te mostrar que essa evidência científica da qual falam e que na verdade te deu medo, assim como a muitos outros, durante muitos anos, hoje é uma verdade obsoleta. Durante séculos, a ciência limitou-se a observar como o ser humano se definhava e documentou esse declínio, mediu a perda e registrou nossa decadência. Isso era a ciência em relação à gerontologia. Isso era o que se chama de gerontologia clássica, ou seja, a crônica de uma derrota anunciada. Mas hoje eu venho-te dizer que essa observação já não é suficiente, porque observar como alguém envelhece sem fazer nada é exatamente o mesmo que observar uma casa pegando fogo e não chamar os bombeiros. Hoje não vamos falar sobre como nos rendemos ao tempo, mas sim sobre como decidimos intervir nele. Sem dúvida, fazer aniversário é obrigatório, mas envelhecer tem muito de opcional. E esse é o meu desafio, te ajudar a compreender isso. Pois bem, sejam bem-vindos ao Manifesto da Nova Longevidade. A gerontologia tradicional nasceu em um mundo onde a medicina era reativa. Esperava que o motor quebrasse antes de tentar consertá-lo. A velhice estava sendo estudada. Onde? Em hospitais, em lares de idosos, em pessoas que já haviam perdido a vitalidade. Eram idosos, precisavam ser estudados. E aqui vou dar um exemplo simples. Simplesmente imagine que você decide estudar o comportamento dos leões, mas ao fazer isso, você se dedica apenas a observar um grupo de leões que vivem e agem dentro de uma jaula pequena e, além disso, estão mal alimentados. O que aconteceria? Pois no final, você acabaria dizendo que o leão é um animal lento, triste e sem força. E essa seria a evidência, correta ou não. No entanto, a realidade é que essa evidência é apenas parcial, está enviesada. A ciência do século XX documentou o envelhecimento de pessoas sedentárias, malnutridas e estressadas, e era isso que chamavam de leis naturais, quando na verdade eram consequências de um estilo de vida muito específico. Pois a longevidade não nega a biologia. O que se nega é que sejamos sujeitos passivos dela, ou seja, que dependamos absolutamente dela. E é aqui que o paradigma é completamente rompido e a epigenética entra em cena. Já disse isso em outros vídeos. Durante décadas nos disseram: seus genes são seu destino. Se seu avô teve isso, se sua mãe teve aquilo, se seu pai teve outra coisa, você também terá. E hoje sabemos que isso é radicalmente falso. Seus genes são como o teclado de um piano. As teclas estão ali, é ali que estão os genes, cada um deles. Mas você é o pianista e decide se toca uma determinada tecla ou não. Como detalhe científico, fique com esta informação. A epigenética estuda os marcadores químicos que decidem quais genes se expressam e quais permanecem silenciados. 80% da sua longevidade depende do seu estilo de vida, não da sua herança. Fique com esta informação. Seus genes, no final das contas, não são como, imagine, as plantas de uma casa. Se o construtor decide que não coloca os tijolos exatamente no lugar indicado na planta, ou se você decide chegar e dizer: vou reformar a cozinha, a casa, no final, será diferente daquela que o arquiteto projetou e que aparecia na planta.
Pois bem, é o seu estilo de vida que decide o que você come, como você se movimenta ou se não se movimenta como você pensa. E isso é como o construtor que decide qual parte da planta será executada e qual parte não. Não. O que permanece exatamente como estava e o que é reformado. E aqui tenha em mente uma coisa importante. Eu não estou te informando errado. O que estou tentando é te fazer entender que o controle remoto dos seus genes está com você. E também estou tentando te explicar o porquê e que ter esse controle remoto é uma verdadeira libertação, mas também uma responsabilidade. Você já não pode culpar a sorte ou seus avós. Agora você já sabe que sua saúde depende das suas decisões diárias. A medicina, obrigado. No passado, a medicina se obcecou com o que chamavam de lifespan, ou seja, a expectativa de vida, e diziam: conseguimos fazer com que as pessoas vivam 85 anos, e todos ficavam orgulhosos. Mas nunca disseram qual era o preço que tinha que ser pago e de que adianta viver 10 anos a mais se você passa esse tempo acamado, sem memória ou sem autonomia. A nova longevidade foca no health span, que significa a expectativa de vida saudável. E nesse sentido preciso deixar claro que, quando me coloco aqui na frente da câmera para falar com você, não pretendo de forma alguma alcançar o objetivo de adicionar anos à sua vida. Eu não sou Deus, nem nenhum mestre, nem nada do tipo, muito menos um mágico. O que eu pretendo é te ajudar a adicionar vida aos seus anos, sejam quantos forem, mas isso sim a todos eles. Adicionar vida aos seus anos não é só fazer com que suas pernas caminhem, é garantir que sua mente não seja sua pior inimiga. É poder chegar aos 90, ou aos 100, ou aos 120, quantos Deus te der, com a curiosidade de uma criança e com a serenidade de quem dominou sua inteligência emocional, até o último dia da sua vida. É importante que no dia em que você der seu último suspiro, o faça tendo vivido uma vida plena com todas as suas capacidades. E que, além disso, o faça tendo lutado para criar paz e segurança dentro de si. E é assim mesmo. Por mais difíceis que sejam as suas circunstâncias. O mais importante é que, ao partir desta vida, você possa olhar profundamente nos olhos dos seus entes queridos e dizer com sinceridade: muito obrigado por terem estado sempre por perto em todos os momentos. E também, e acima de tudo, espero ter conseguido te servir de inspiração, apesar dos meus erros ou fraquezas. O que eu pretendo é que a curva da sua saúde seja estável e que só caia de repente. No final, quando chegar a sua hora, como chega para todos nós. Tento te ajudar para que não seja uma descida lenta de 20 anos de agonia. Isso requer passar da medicina reativa, ou seja, da medicina que trata a doença, para a medicina de precisão e preventiva. Essa medicina que tem como foco manter a sua saúde. Em poucas palavras, deixar de apagar incêndios para se tornar um especialista em prevenção de incêndios. Ai, que palavra! Especialista em prevenção de incêndios. Não é o mesmo estudar porque alguém morreu aos 90 do que estudar o que alguém fez. Para estar viajando, explorando e aproveitando aos 90 anos, aos 100, e isso é possível. À nossa querida espectadora e a todos aqueles que sinceramente acreditam que o declínio, ou seja, o envelhecimento, é uma idade rigidamente escrita em pedra, eu digo com convicção: a evidência científica está constantemente mudando, porque nós, você e eu, estamos continuamente mudando e evoluindo. Não estou ignorando a importante área da gerontologia, estou simplesmente observando a sua fascinante evolução ao longo do tempo. Estamos passando de meras vítimas da observação passiva a protagonistas ativos e essenciais da intervenção prática e eficaz. A nova longevidade é uma escolha.
É decidir que você não vai ser apenas mais uma estatística de um século atrás. É entender que hoje temos a tecnologia, a suplementação, o conhecimento nutricional e a ciência do exercício para fazer dos seus 70 anos os novos 70 anos. 40. Seu corpo não é um objeto que se desgasta, tire essa ideia da cabeça. É um ecossistema que se regenera, mas somente se você souber como cuidar dele. E eu, com toda a humildade, minha intenção, e faço isso com todas as minhas forças, não é apenas falar sobre ciência, mas sobretudo, e isso é muito importante, falar com vocês sobre a sua liberdade. Este manifesto não é para que você apenas o escute, é para que com seus hábitos você o assine como seu, como algo seu, a partir de amanhã. E mais uma coisa, porque sei que há muitas pessoas lá fora. Obrigado. Vivendo sob a sombra do medo do declínio, pois bem, você me faria um grande favor e confio que a eles também se compartilhar estes vídeos. Compartilhando-os, ajude-me a fazer com que esta mensagem de liberdade chegue àqueles que acreditam que já é tarde demais, quando na verdade não é. Vamos ajudá-los juntos. E você, enquanto isso, como sempre, começa a aproveitar plenamente sua longevidade, essa jornada incrível, e siga sempre em frente, com determinação, sempre adiante, rumo a um futuro brilhante. Leio você nos comentários.